Boa noite, meus irmãos, graça e paz. É sempre uma responsabilidade e um privilégio poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor. E nesse momento nós vamos dar continuidade ao culto e vamos seguir com o nosso estudo lá na epístola do apóstolo Paulo a Tito, dessa vez seguindo para o capítulo 2, e nós vamos nos ater dos versículos 1 ao 10, em que temos basicamente os conselhos de Paulo a Tito, em que ele se refere aos deveres do cristão, aos deveres da igreja, e como deve ser a conduta dos servos de Deus. E bom, mas antes de irmos ao texto, eu gostaria de falar um pouco sobre o contexto dessa carta. Vimos lá no estudo com o pastor, lá no capítulo 1, de que Tito era pastor em Creta, na Grécia, de que ele era um filho na fé do apóstolo Paulo, de que ele era um grande cooperador do seu ministério. E ele também foi citado lá em 2 Coríntios, em Gálatas, em 2 Timóteo e além da própria carta de Tito. E vale dizer também que ele levou a segunda carta para a igreja de Corinto, acompanhado de outro irmão, conforme está escrito lá em 2 Coríntios, no capítulo 8. E bom, tendo isso em mente, sobre quem era Tito e o papel importante que ele desempenhava na época da igreja primitiva, vemos aqui um paralelo com a situação de Timóteo, por exemplo, que ele também tinha essa posição de liderança e que Paulo, em suas cartas, aconselhava-o, tanto no seu procedimento, dando incentivos, dando exortações, para que ele soubesse proceder como um líder. Pois bem, vamos ao texto. A palavra diz o seguinte: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos, que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Que o Senhor possa aplicar a sua preciosa palavra nos nossos corações. Amém. Bom, irmãos, como lemos, nós vimos aqui uma exortação do apóstolo Paulo, não só a Tito, como o seu papel de líder, como um pastor, mas também vemos aqui uma exortação de Paulo a cada grupo, a cada membro daquela igreja em Creta. Nós vemos aqui as várias faixas etárias que o apóstolo citou, desde os mais jovens até os mais velhos, as mulheres, os homens, os jovens. Ou seja, todos tinham ali a sua responsabilidade enquanto servos de Cristo. E nesse contexto, como vimos lá no capítulo 1, em que havia a questão daquela a doutrina dos judeus, da circuncisão, e os cristãos da Grécia, né, viviam ali no meio de uma sociedade, apesar de rica, mas também muito politeísta, com várias coisas que poderiam suscitar heresias, coisas que afastavam de fato a doutrina verdadeira do Evangelho de Cristo. E Tito, ao liderar a igreja ali, ele tinha sobre si também essa grande responsabilidade de realmente manter-se zeloso quanto à verdadeira doutrina de Cristo. E por isso Paulo faz questão de exortar. Paulo, ele tinha esse cuidado com as igrejas, né? Ele ia lá, plantava as congregações, as igrejas, ficava ali algum tempo
E então ele levantava, né, líderes, pessoas de sua confiança, para que estivessem à frente da igreja e continuassem o trabalho que ele ali começou. E com Tito, né, nós temos aqui essa situação, né? Ele era o pastor da igreja em Creta. Mas falando do capítulo em si, nós temos aqui essas orientações para toda a igreja, do mais velho ao mais novo. E isso nos leva também à reflexão, irmãos. Assim, tal como os irmãos lá em Creta, se nós estamos cumprindo o nosso papel como igreja de Cristo. Temos aqui as várias recomendações que o apóstolo ele deu a cada faixa etária da igreja. Ele disse para que os idosos sejam sóbrios, prudentes, maduros na fé, no amor, para que as mulheres, de igual modo, sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, as mulheres jovens a serem prudentes, a amarem seus filhos e maridos, e de igual modo os jovens também a serem prudentes, a serem pessoas que de fato agradam ao Senhor. E é o próprio Tito que ele desse o exemplo, né, por ser líder, por ser o pastor de boas obras, de doutrina, que fosse algo de fato incorruptível e sincero, que ele se mostrasse ali, né, de alguém de pulso firme para realmente de fato continuar o trabalho que Paulo começou lá em Creta. E vemos aqui, irmãos, que a igreja, apesar de ser fundada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, assim como qualquer outra instituição com seres humanos, haverá dissensões, divisões, porque temos pessoas diferentes, faixas etárias diferentes, mentes diferentes. Mas o que o apóstolo também nos diz sobre isso? Lá em 1 Coríntios, o capítulo 12, os versículos de 12 ao 14 dizem o seguinte: Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então vemos aqui nessa outra carta do apóstolo Paulo a preocupação de Paulo com a unidade da igreja, com a união da igreja no propósito, na doutrina, para que ela se mantivesse firme nos caminhos do Senhor. E de fato, assim como vemos nesse capítulo 2 de Tito, em que há uma diferença de idade, de pensamentos, de pessoas mesmo, vemos aqui que mais importante do que aquilo que nos separa, maior é o que nos une, né? Como diz aquele hino que a juventude costuma cantar, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E assim deve o ser, porque somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. E ora, qual é o papel da Igreja de Cristo? Não é a pregação do seu Evangelho? Não é justamente cumprir o ID de Jesus? Ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura? Então, qual é o nosso papel, Igreja? O que temos feito como corpo de Cristo? Será que temos sido unidos? Será que estamos de fato juntos nesse propósito de levarmos o nome de Jesus a quem quer que seja? Ou será que temos membros sobrecarregados? Ou será que temos ali um membro que está ferido, doente e não cuidamos dele? Será que estamos deixando que o nosso corpo padeça? Que por causa de um, dois, três, todo o corpo padeça? Então temos que estar atentos ao que estamos fazendo como igreja, como corpo de Cristo. Porque é como uma engrenagem. O corpo humano é uma máquina perfeita. Tudo ali tem o seu lugar, tudo tem a sua função.
E se algo não está bem, ainda que seja o dedo midinho, mas todo o corpo vai sentir a dor. Então não podemos estar divididos. Como Paulo já falou, acaso está Cristo dividido? Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu de Apolo e eu de Cristo? Não, somos de Cristo. Somos a igreja de Cristo, a noiva do Senhor. E logo, se não estamos juntos, se não estamos unidos nesse propósito, nessa fé, se não estamos em comunhão uns com os outros, então como podemos estar em comunhão com Deus? E se não seguimos a vontade do Senhor, se não seguimos as recomendações que Ele deixou no seu manual de instruções, na nossa regra de fé e conduta, que é a Bíblia, que é a palavra do Senhor, viva e eficaz, então como podemos esperar proceder como servos, como de fato cristãos verdadeiros? Porque cada um de nós, a partir do ponto que faz parte desta nova vida com Cristo, a partir do momento que somos novas criaturas, em que fazemos parte desse corpo, devemos estar unidos, devemos continuar juntos, para que o fogo não se apague. Devemos estar ligados à videira que é Cristo. E se não valorizamos isso, irmãos, se não valorizamos o que a palavra nos diz sobre o que devemos fazer, como devemos fazer, então de fato estamos falhando. Estamos cometendo o mesmo erro dos fariseus e saduceus, dos doutores da lei, que conheciam a palavra, mas não a cumpriam, falavam só de boca. E como diz a palavra lá em Isaías, esse povo me louva com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Erramos porque não examinamos as Escrituras. Erramos porque deixamos que outras coisas tomem o lugar daquilo que era o mais importante. E quando, irmãos, o nosso relacionamento com os nossos irmãos em Cristo é afetado, o nosso relacionamento com Deus também é diretamente prejudicado com isso. Porque nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E como eu posso dizer que amo a Deus se não consigo amar o meu irmão, se não consigo perdoar, se não consigo fazer aquilo que Deus espera que eu faça ao ser salvo e remido no sangue de Jesus? E assim como Tito, que de fato tinha essa responsabilidade de permanecer na sã doutrina, de apregoar o Evangelho e de estar à frente daquela igreja, nós também temos a responsabilidade de permanecer na sã doutrina e ajudar uns aos outros. Ou seja, a igreja não é só composta de um grupo de pessoas, não é só composta de um grupo de pessoas que está ali na quadra, mas todos nós, seja em casa, nas nossas orações, seja nas pessoas que acompanham os cultos presenciais ou pelo modo virtual, somos a igreja, estamos juntos e devemos ser, de fato, um corpo unido, que trabalha, que faz ali as suas funções da maneira correta, que deve ser bem executada. Então, se não temos esse cuidado, irmão, se não temos essa atenção para o que estamos fazendo, para o que estamos dizendo, para o que de fato somos como igreja, então estamos falhando. E assim como Paulo fala de que todos nós fomos batizados em um mesmo Espírito, em que todos nós temos bebido de um só Espírito, e de que há uma só fé, um só Deus e um só batismo, e de que também o corpo não são vários, não é um só membro, mas vários, assim também possamos ter essa unidade, assim também possamos continuar cultivando esses laços que são maiores do que laços de sangue, porque somos unidos pelo sangue de Cristo. Então, qual laço
pode ser maior do que este. Então, que privilégio nós temos de ser chamados de corpo de Cristo. Cada um de nós representa Jesus Cristo. Paulo também diz, lá em 2 Coríntios 5:20, né? Somos embaixadores de Cristo. Ou seja, representamos Ele aqui na terra. Então, que ao reconhecer o tamanho dessa responsabilidade, desse privilégio, que possamos fazer por onde, irmãos? Que possamos, seja você jovem, idoso, mulher, criança, homem, você faz parte do corpo de Cristo. Você é importante para a obra. E a palavra também diz que no reino dos céus não há inúteis, e há trabalho para todos. Então que possamos estar atentos ao que Deus quer falar aos nossos corações, irmãos. Que possamos estar juntos, unidos em oração, aproveitar esses momentos em que podemos estar juntos, louvando, estudando a sua palavra. Porque de fato são momentos que refrigeram a nossa alma, que trazem alento ao nosso coração. E que ao fazermos isso, estamos cumprindo o mandamento do Senhor, de amar aos nossos irmãos, de amar o nosso próximo, de sermos igreja. Igreja, eclésia, chamados para fora. Temos que apregoar o Evangelho, irmãos. Temos que propagar essa palavra viva, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Então que assim como Tito, que tinha essa responsabilidade, que tinha esse empenho em permanecer fiel à doutrina de Cristo, que nós também, como servos do Senhor, como seus discípulos, como missionários de fato, porque foi para isso que Ele nos chamou, que possamos continuar firmes, sabendo que o nosso trabalho nunca é vão do Senhor, sabendo que tudo aquilo que fazemos para o Senhor deve ser feito da melhor maneira possível, deve ser feito com o nosso esmero e empenho. Porque de fato nós não merecemos nenhuma bênção que Deus nos deu. Não merecemos a graça salvadora de Cristo, não merecemos as suas misericórdias, mas mesmo assim, a cada manhã elas se renovam para nós, irmãos. Então que possamos manter esse mesmo sentimento de querer fazer a obra do Senhor, de querer de fato agradá-lo e de permanecer no centro da sua vontade, que é pura, perfeita e agradável. E que assim como Tito, que possamos permanecer firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Então, irmãos, é isso. Que Deus possa estar abençoando cada um, e que espero que essa palavra possa ter falado ao coração dos irmãos como falou ao meu, e que possamos sempre lembrar que somos o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, a noiva do Senhor, até o dia em que Ele retornará e estaremos todos juntos, unidos, louvando na gloriosa presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe. Amém.